Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos, começando uma nova semana. Desejo de coração que este final de semana tenha sido reparador para as suas forças e para as suas energias. E desejo que essa semana seja uma grande bênção na sua vida, uma semana produtiva, cheia de realizações, de conquistas e de alegrias. Um abraço todo especial para os aniversariantes do dia de hoje. A vocês o carinho de nossa igreja, o desejo de muitas felicidades, que a paz de Deus possa marcar o seu caminhar. A todos o convite para que voltemos a nossa atenção para a palavra de Deus e aquilo que Deus tem a nos falar nestes instantes de reflexão matinal. Hoje, inclusive, relembrando um texto mencionado no livro dos 100 dias que impactarão o Brasil, livro de meditações, de devocionais, e a devocional de hoje, preparada pelo casal de missionários que coordena o projeto Radical Amazônia da Junta de Missões Nacionais, chama a atenção para esse texto da palavra de Deus que leremos neste instante. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 1, nós lemos o seguinte: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Quero me deter especificamente em duas palavras, duas expressões interessantes nesse versículo. Poderíamos falar sobre ele desde que o tempo nos permitisse, mas eu queria me deter no uso da expressão intercessões e no modo como o apóstolo Paulo encerra esse versículo dizendo em favor de todos os homens. E aqui quero chamar a atenção para a prática do orar por outras pessoas, pedir a Deus por outras pessoas. Em mais de uma ocasião, a palavra de Deus nos diz, orai uns pelos outros. É esta a ideia proposta pelo apóstolo Paulo também ao se dirigir a Timóteo nesse texto que lemos. E é interessante perceber que há alguns benefícios extraordinários no orar por outras pessoas. Não sei se você tem essa prática, se você tem esse hábito, não sei quanto do seu tempo é dedicado a isto, mas o que nós descobrimos é que é uma série de resultados e de efeitos dessa prática e desse hábito. Primeiro, porque quando oramos uns pelos outros, nós temos naturalmente a oportunidade de estar mais tempo na presença de Deus. Conversar com Deus sempre nos faz muito bem e sempre faz uma grande diferença em nossa vida. Se bem pensássemos, gastaremos muito mais do nosso tempo, de nossa rotina, dedicando atenção exclusiva ao nosso Deus, dedicando nosso tempo para conversar com Ele, para orar, para refletir sobre aquilo que Ele tem a nos falar. Esse tempo gasto na presença de Deus é de um valor extraordinário. Mas além disso, orar uns pelos outros ou interceder em favor de outras pessoas apresenta alguns ganhos adicionais. Naturalmente, quando nós oramos pelos outros, nós trazemos sobre as vidas dessas pessoas bênçãos do Senhor. Significa dizer que nós contribuímos com suas existências, com suas histórias de vida. Normalmente são pessoas que têm algum vínculo conosco, pelas quais temos algum interesse, com as quais temos alguma preocupação. E é por isso que temos o hábito de pedir oração uns pelos outros. Na igreja fazemos muito isso. Compartilhamos as nossas necessidades, as nossas preocupações e ansiedades, justamente para que outros orem por nós. E quando temos o privilégio e a oportunidade de orar pelos outros, nós trazemos bênçãos sobre suas vidas. Mas não apenas isso. A palavra de Deus nos mostra que orar uns pelos outros é um dos caminhos mais acertados e um dos caminhos mais curtos para que superemos amarguras, tristezas e dores do passado. É interessante perceber que algumas vezes as marcas que temos em nossa vida provocadas por males trazidos por outras pessoas, nos trazem muita dor e temos muitas vezes uma dificuldade tremenda para superar essas dores. Permitimos, para usar uma expressão tipicamente da carta aos Hebreus, permitimos que a amargura crie raízes em nosso coração e guardamos rancor, guardamos ódio, temos ressentimentos de dores do passado, ou seja, sentimos novamente ou continuamos a sentir dores do passado. E muitas vezes é difícil dar o passo do perdão. É muito difícil caminhar em direção ao perdão, é muito difícil desconsiderar o que essas pessoas nos fizeram de mal. E o que nós descobrimos é que uma forma extraordinária de avançar em direção ao perdão é quando conseguimos orar por essas pessoas.
Eu sei que o passo de chegar a alguém que o machucou e que o feriu, concedendo-lhe perdão ou tentar restaurar o relacionamento, pode ser um passo distante demais, a depender do mal que lhe foi feito e a depender de quão profunda foi a dor que isto lhe provocou. Mas eu tenho uma dica para você, tenho uma recomendação para você. Experimente, silenciosamente, em seu coração, orar por esta pessoa. Experimente colocar diante de Deus a vida desta pessoa. Experimente começar a desejar o bem para esta pessoa, independente do mal que lhe foi feito. Você perceberá que esta oração trará um grande alívio para o seu coração, trará um bálsamo para a sua alma e fará com que você avance em direção ao processo de perdão que lhe será grandemente benéfico. Orar uns pelos outros também proporciona esta situação e este avanço quando temos alguma dificuldade para perdoar. Mas é uma coisa extraordinária que a Bíblia também nos ensina. Quando oramos uns pelos outros, nós nos aproximamos de Deus. Quando oramos uns pelos outros, nós trazemos bênçãos sobre a vida dos outros. Quando oramos uns pelos outros, nós nos aproximamos de pessoas que amamos, inclusive de pessoas pelas quais temos alguma tristeza e alguma dor em relação a experiências do passado. Mas a Bíblia nos mostra que quando oramos uns pelos outros, trazemos bênçãos sobre a nossa vida. É interessante perceber que Deus considera dessa maneira. Quando nos dispomos a orar uns pelos outros, demonstramos nosso amor, nossa preocupação, nosso interesse pelos outros, Deus derrama suas bênçãos sobre nós. É muito significativa a expressão encontrada no último capítulo do livro de Jó. A Bíblia conta toda a história do sofrimento de Jó, mas a Bíblia diz que Deus atentou para a oração de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. É curioso perceber que, embora Jó fosse motivo da oração dos seus amigos, pelo sofrimento que ele tinha e que ele vivia, ele, mesmo no sofrimento, se dispôs a orar pelos seus amigos. E Deus ouviu de forma muito especial a oração de Jó, e justamente enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus o abençoou grandemente e restaurou a vida de Jó. Experimente orar uns pelos outros. No dia de hoje, gaste algum tempo pedindo a Deus pelas pessoas que você conhece, pessoas que você ama, pessoas com as quais se preocupa. Desenvolva esse hábito em seu viver. Vamos orar. Pai querido, é isso que queremos fazer agora. E eu quero fazê-lo, Senhor, colocando em tuas mãos as vidas de todos quantos nos assistem neste instante. Que tua bênção esteja sobre cada vida. E que haja, Senhor, o hábito e a prática de interceder, de orar uns pelos outros. Que isto nos aproxime mais de Ti, mais uns dos outros, e traga bênção sobre nossas vidas. Amém. Lá vem o sol, enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol, pondo fim à noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.